O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, não só ele, aliás, vários outros políticos. Vários outros. Aqui da região metropolitana, Pois enfim. Olha, muita gente lá nos Estados Unidos. Tem que se ligar. E aí, nós temos a imagem do Gilson Machado, que foi ministro do Turismo do governo Bolsonaro, candidato derrotado agora lá no Recife, a prefeito. É isso. O Eduardo Bolsonaro. E o da Meiuca ali. Famoso meu garoto, né? Enfim. Também não identifiquei. Famoso meu garoto. Realmente não consigo trazer a referência aqui para vocês. Mas tem um... A eleição do Trump foi um jato, uma injeção de ânimo nos bolsonaristas aqui no Brasil. Mas... Tem vínculo na sua opinião, Sérgio? De certa forma, sim, né? Quer dizer, eles vão ter 2 anos para criar essa narrativa aí, dizendo que a direita está voltando no mundo e, de fato, tendo um candidato como o Trump comandando os Estados Unidos, essa retórica ela ganha mais peso, né? Ganha mais força, né? Hoje acho que no Supremo já tinha uma brincadeira dizendo que quem que ia ter o passaporte retido não ia poder visitar ir mais para os Estados Unidos, alguma coisa assim que eles vão para Portugal. Então tem pode ficar essa névoa aí, essa questão no ar, até porque nós temos que lembrar que há 2 semanas a direita foi a grande vencedora da eleição no Brasil, né? Então isso certamente vai dar mais força, pode apostar que nós vamos ter meses aí de gente dizendo que o Bolsonaro vai estar nas urnas em 2026. Eu estou dizendo que ele não vai estar, mas hoje ele não... Hoje ele não pode. Hoje ele é inelegível. Então, certamente isso vai criar também uma pressão maior em cima do Supremo Tribunal Federal. E não tem jeito, isso vai ser levado em consideração. Quer dizer, é uma fala... Vamos lembrar que Elon Musk é um vencedor dessa eleição, né? Com as loucuras que falou, com quanto se aproximou do Donald Trump. Já há quem diga até que ele vai ter um cargo lá no governo, né? Então... E ele é o maior desafeto do Alexandre de Moraes, né? Então, a diferença é que agora a discussão pública vai se dar com o Elon Musk, que vai se conectar com os adversários do ministro Alexandre de Moraes aqui no Brasil empoderados, sim, se sentindo amparados, e de fato estarão. De fato estarão pelo Congresso norte-americano, que é todo republicano. Aliás, aqueles deputados que de alguma maneira entraram em contato com os parlamentares brasileiros para questionar a democracia aqui no Brasil, eles estão reeleitos e vão para comissões importantes no Congresso Nacional. E o presidente dos Estados Unidos é o Donald Trump, que hoje fez inúmeros elogios ao Elon Musk. Bom, isso durante toda a campanha. E hoje a gente até separou um trecho aqui em que ele faz um generoso elogio para o dono do X. We have a new star. A star is born, Elon. Now he is. Now he's an amazing guy. We were sitting together tonight. You know, he spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. We have to protect our super geniuses. Imagina que esse homem vai ter poder no governo de Donald Trump, né? Então, como é que isso não reflete aqui no Brasil? Como não reflete entre os líderes da direita e o Bolsonaro batendo nessa tecla durante 2 anos, até a próxima eleição? Urian, esse discurso, ele provavelmente vai ficar mais frequente aqui no Brasil, não é? Vai. De que os Estados Unidos estão de olho na nossa democracia, porque a democracia no Brasil está em risco, porque Alexandre de Moraes decidiu isso, decidiu aquilo. Imagina um processo como aquele de 2, 3 meses, quando Alexandre de Moraes suspendeu o X aqui no Brasil. Foi agora, foi em setembro, né? Foi um pouquinho durante a campanha eleitoral. Imagina isso no ano que vem. A pressão que não haveria aqui. Eu acho que isso... Tem a foto deles ali, Thiago, para deixar ali, para eu falar 2 coisas em relação a essas pessoas. Do Eduardo Bolsonaro, com mais 2 pessoas. Gilson Machado e o nosso garoto. Olha que curioso. São 3 pessoas que adotam um discurso nacionalista, que se dizem patriotas. Ou seja, o que é
não é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? O que eles defendem? Qual que é o setor mais defendido por eles aqui no Brasil? O agro. O agro. Vai Por que eles estão lá defendendo a eleição de alguém que vai aumentar as tarifas, inclusive para o agro brasileiro, prejudicando as exportações do Brasil? Como foi feito da primeira vez que o Trump foi presidente, que ele aumentou as tarifas para o minério, por exemplo. Até o Brasil acabou driblando isso, vendendo para a China. Mas assim, esses caras que defendem o Brasil acima de tudo, estão lá defendendo a eleição de alguém que pode prejudicar a economia brasileira, que pode prejudicar a economia mundial, que falou que aqueles países que decidirem optar pela desdolarização, que esses países vão ser punidos. Então, assim, é um tipo de patriotismo que não faz muito sentido. Subserviente, Eles falam sobre soberania, só que estão fazendo lobby para que os norte-americanos, para que esse novo governo norte-americano faça pressão em cima do judiciário brasileiro. Judiciário que ninguém é obrigado a concordar. Sim. Mas tem que entender que assim como o executivo, assim como o legislativo, ele acaba sendo cíclico. Então o judiciário que está lá, os membros que estão lá hoje, não vão estar mais daqui a alguns anos, mas ameaçam a própria estrutura e a existência dessas instituições quando fazem isso. E você fala bem, né? Eu não vi ninguém do agro ainda, o agro brasileiro, que é muito ligado à direita, ainda se manifestar, ainda mostrar pelo menos uma preocupação sobre como vai ser o caminho aí para o Brasil. Vamos lembrar que o Brasil é o segundo maior parceiro comercial dos Estados Unidos, né? Depois da China, né? O que os Estados Unidos representam para o Brasil é algo muito significativo. Então, eu estou curioso também para saber o que as entidades ligadas ao agro, os ruralistas, pensam sobre isso, né? Então, ser subserviente ao extremo aí e defender um patriotismo, mas defender o patriotismo deles, né? Não entendo isso também. Pois é. Bom, agora, você acha, Urian, que isso pode se transformar em uma onda que se não vai atingir, a gente não tem como prever se vai atingir ou não, mas que vai, de certa maneira, agitar os ventos por aqui? Ou seja, a eleição do Donald Trump vai animar a tropa por aqui e vai tornar, por exemplo, essa metade final do mandato do presidente Lula mais difícil para ele? Eu acho que pode animar, né? Dar um fôlego, um respiro, querendo ou não, uma vitória de alguém do mesmo campo ideológico, mas eu acredito também, e talvez até mais, que a situação específica de cada país acaba interferindo mais nos resultados finais. Então, eu não vejo apenas o Donald Trump, por exemplo, como um símbolo da direita. Eu vejo ele acima disso como um símbolo do autoritarismo. Então, ele que conversa também com Vladimir Putin, né? Ele que gosta do Viktor Orbán. Não são apenas líderes de direita, são, acima de tudo, líderes autoritários. Então, se por um lado isso pode dar um fôlego para a direita brasileira, por outro, dependendo do que o Trump fizer ao longo dos próximos 2 anos, pode dar munição para o outro lado. Agora, ele vai ter um mandato diferente, né? Porque ele não tem a preocupação. Ele pode ter um mandato, enfim, pode acontecer muita coisa. Ele pode ter um mandato encurtado, se as coisas não caminharem bem logo no início, porque ele não pode se reeleger, a não ser que haja, não sei nem se é possível, alguma espécie de alteração legislativa. Pela emenda à Constituição número 22 nos Estados Unidos não pode. Então, mas eu não sei se ele pode alterar isso com... Ele pode, mas ele precisa de maioria nas 2 casas e precisa de apoio bipartidário. Assim, é muito difícil. Foram feitas menos de 30 vezes ao longo da história dos Estados Unidos. Então, vamos imaginar aqui que as coisas vão continuar como são. Ele não pode se reeleger, porque nos Estados Unidos são 2 mandatos e um abraço. Consecutivos ou não? Consecutivos ou intervalados, como no caso do Donald Trump. Ele cumpriu o primeiro de 17 a 20 e vai cumprir o segundo agora até 28, 29, né? Comecinho de 29, né? Acabou para ele. Então, ele não tem a preocupação da reeleição, digamos assim. Ele tem governadores, como o Sérgio lembrou, né? Embora isso não esteja necessariamente vinculado ao exercício da presidência, mas ele tem muitos governadores alinhados a ele. Ele tem o Congresso alinhado a ele.
E ele tem a Suprema Corte alinhada. E ele vai poder indicar mais 2. Ele Então, já tem maioria, vai poder indicar mais 2. então ele não tem adversário. Num primeiro momento, é claro, ele tem oposição. O que eu quero dizer é o seguinte, ele não tem, como tinha no primeiro mandato, por exemplo, uma das casas legislativas impondo limites a ele, né? Era a Câmara, naquele momento, chefiada pela Nancy Pelosi, não é? É isso? Ele tinha o controle mas do ele Senado. Mas ele teve porque, por conta das midterm elections também, ele teve durante determinado tempo e aí depois não teve mais, então ele viveu 2 momentos diferentes da primeira vez e pode ser que o mesmo aconteça agora. É um mandato diferente, né? É, Que é o seguinte, ele vai sentar e falar assim, bom, hoje é o primeiro dia do fim da minha carreira como presidente dos Estados Unidos. Então, ou eu vou me consagrar, ou eu vou meter o louco e fazer tudo que eu acho que eu devo fazer, que esteja em tese abrigado pela Constituição americana, e quem vai interpretar se tá ou não é a Suprema Corte alinhada a ele. É um mandato diferente, né? eu acho que é mais preocupante ainda do que isso. É mais preocupante do que ter o apoio do Congresso e do Judiciário. É alguém que da primeira vez... E o voto popular, eu esqueci de E o falar voto aqui. popular. E o voto popular. Exato, E o a apoio legitimação por parte da E o apoio população. popular. É alguém que da primeira vez entra como uma figura excêntrica na política, que precisava convencer as elites do país que ia fazer um governo sério, então se cerca de pessoas, entre aspas, independentes. Muitas dessas pessoas discordaram das atitudes dele ao longo do primeiro governo. O que fizeram? Saíram falando mal. Inclusive, O vice. chefe de gabinete, John Kelly, que recentemente agora faz um mês chamou o Donald Trump de fascista. Então, dessa vez, a tendência é que ele se cerque de pessoas muito mais leais e que não questionem os seus posicionamentos ideológicos. Aí é o perigo, né? É muito mais preocupante. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.